Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente volta com mais uma aula, tá? E nesta aula a gente vai tentar terminar aquela lista que foi colocada lá na plataforma, uma lista sobre propriedades físicas de compostos orgânicos. Já resolvemos uma bateria de questões, né? Resolvemos bastante questões, e aí faltam algumas ainda para a gente concluir essa lista, tá? Essa lista ela foi uma solicitação, tá certo? Alguns alunos enviaram dúvidas, né, estavam com alguma dificuldade em determinadas questões. Então, eu resolvi parar e resolver essa lista com vocês. Até porque a gente já tem uma demanda muito grande de volume de matéria. A gente conseguiu ver muita coisa por aqui, tá? E como as aulas são gravadas, então existe até uma certa vantagem. Depois, se você não lembrar de um determinado ponto, você pode voltar lá para o vídeo da gravação e ter acesso de novo à informação, né? Alguns alunos mandaram dúvida para mim, aí eu respondi assim, ó, veja tal aula, veja a aula que a gente deu do assunto tal, que aí você consegue tirar a dúvida. Né? Então argumentava lá, fundamentava a explicação, mas sempre indicando para olhar na aula X, na aula Y, porque muitas vezes você assiste a aula na hora, você até entende, né, o que está sendo gravado, o vídeo da aula, mas aí quando você vai tentar fazer questão, você acaba não lembrando de determinada informação. E aí, como o vídeo ele está disponível na plataforma, então isso te dá a vantagem de voltar lá para o vídeo, rever aquela aula ou rever aquelas aulas e em seguida voltar e tentar resolver a questão, tá? Pois bem, então continuando aí com a resolução da lista, a gente tem a questão de número 17. A questão 17 ela fala o seguinte, ó: considere o quadro abaixo com os respectivos pontos de ebulição e peso molecular dos compostos. Aí ele diz aí, né? Na verdade, ele dá uma bateria de substâncias, né? Pentano, éter dietílico, cloreto de N-propila, butiraldeído. Gente, butiraldeído é o nome usual, né? O butiraldeído é o nome usual do butanal, é o aldeído com 4 carbonos. A mesma coisa o álcool N-butílico, também é um nome usual para o butanol, tá? É, butanol, no caso, né? A hidroxila ligada aí ao carbono 1, tá certo? Então ele coloca aí as temperaturas de ebulição de cada um desses compostos e os pesos moleculares. Repara que o peso molecular vai me dar uma ideia do tamanho da molécula, tá certo? Então repara que o peso molecular, os pesos moleculares, né, as massas molares, elas são próximas, né, tá da casa aí dos 70, uma variação pequena da massa molar, do mais leve para o mais pesado. Então qual é a conclusão que eu tiro disso? Quando eu olho para essas massas molares e vejo que elas são próximas umas das outras, então eu posso deduzir que o tamanho da cadeia carbônica não vai fazer diferença nos pontos de ebulição. O fator predominante que vai explicar por que alguns têm pontos de ebulição maiores que outros, em geral não vai residir somente no tamanho da cadeia carbônica. Haverão outros fatores aí que podem ser determinantes para isso, tá certo? Então, pois bem, eu tenho aí as substâncias e seus respectivos pontos de ebulição, tá? E no final ele pergunta o seguinte: ele pede para marcar o correto, né? Então você tem as alternativas, né? Ele volta lá, letra A, o ponto de ebulição do álcool é mais elevado, enfim. Vamos olhar as estruturas primeiro, e aí depois que a gente olhar as estruturas, a gente volta para as alternativas e tenta encontrar alguma que faça sentido, alguma alternativa que tenha coerência com as estruturas, tá? Então, aqui eu tenho as estruturas, ó. Esse primeiro é o pentano, é o hidrocarboneto. Esse aqui é o cloropropano. Eu acho que lá ele não chama cloropropano, não. Deixa eu ver. Eu acho que lá ele chama cloreto
de N-propila. Deixa eu voltar lá. Cloreto de N-propila. É um nome usual, tá? Também. Então, esse aqui é o cloreto de N-propila. Esse aqui é o butanol, que lá ele chama de álcool N-butílico, tá? Esse aqui é o éter dietílico. E por último, o butiraldeído, tá? Que é um nome também usual. O nome oficial disso aí é o butanol. A gente teve uma aula onde falamos sobre algumas nomenclaturas usuais de compostos oxigenados. E aí teve uma delas que a gente viu alguns prefixos usuais. Então a gente tem o prefixo usual para um carbono, que é o formin. Então você tem o formaldeído, você tem o ácido fórmico, tá? Álcool formílico, poderia chamar também. O prefixo usual para dois carbonos é acete. Então você tem o ácido acético, você tem o acetaldeído, você pode ter o álcool acetílico ou etílico, né? Que são nomes usuais. E para 4 carbonos, a gente viu que existe um prefixo usual que é o butir. Então você tem o ácido butírico, você tem o butiraldeído, você tem o álcool butírico, que é o que ele chama aí do butanol. Esse butir é um prefixo usual que indica 4 carbonos. A gente teve uma aula onde falamos sobre isso, tá? Nomenclaturas usuais de compostos oxigenados, tá? Quando a gente olha para as estruturas, a gente consegue perceber, por exemplo, que o álcool ele é capaz de formar ponte de hidrogênio. Então, o álcool ele vai ter uma tendência a ter um ponto de ebulição maior, devido à capacidade que ele tem de formar ligações de hidrogênio, que são interações de natureza forte, tá certo? Em seguida, vai vir um aldeído, tá? Opa, acabei passando aqui para a alternativa. Em seguida, você vai ter aqui o aldeído, tem o oxigênio, que dá polaridade ao composto, tá certo? Aí o que acontece? Você tem aqui, ó, o oxigênio do éter e o cloro do cloreto de N-propila. Em termos de eletronegatividade, o oxigênio é mais eletronegativo que o cloro. Mas em termos de polaridade, a geometria, a disposição geométrica ali do éter desfavorece um pouco em termos de polaridade, tá? Por conta da simetria também, né? Ele acaba perdendo um pouco de polaridade da molécula. A gente tem que lembrar que a polaridade da molécula é resultado do somatório de vetores. Você tem vetores que se somam, que podem se anular. Então, o que acontece? Essa molécula aqui do éter, ela é polar, só que ela é menos polarizada em relação ao cloreto de N-propila, por conta da geometria da molécula, tá? Tanto é que se você olhar lá os pontos de ebulição, você vai ver que o cloreto de N-propila ele tem um ponto de ebulição mais alto, ó. É 47, o cloreto de N-propila, enquanto o do éter dietílico é 35. Agora tem um negócio estranho aqui, né? Porque ele está mostrando, ó, o ponto de ebulição do éter dietílico menor que do hidrocarboneto, o que deveria ser o contrário, né? O ponto de ebulição do éter dietílico deveria ser maior que o do hidrocarboneto, porque embora a molécula de éter ela seja pouco polar, mas ela tem uma polaridade, ela consegue fazer dipolo permanente, assim como também consegue fazer dipolos induzidos pela cadeia carbônica, tá? Então, é estranho, não sei se é erro de digitação da tabela, algum problema da tabela, tá? Depois eu vou até verificar no handbook, que é onde a gente consegue encontrar as propriedades físicas, se os pontos de ebulição de fato tem essa diferença do pentano e do éter etílico, tá? Numa aula futura eu passo essas informações para vocês, tá? Então vamos lá, vamos olhar para as alternativas. Na letra A ele fala assim, ó, o ponto de ebulição do álcool é o mais elevado
porque é um líquido associado. Quando ele fala associado, ele quer dizer que é um líquido que pode formar interações. As moléculas de etanol, de butanol, né? As moléculas do álcool, elas estão interagindo umas com as outras, elas não estão isoladas uma da outra. É isso que ele quer dizer com líquido associado. São moléculas que no estado líquido interagem umas com as outras. E essa interação se dá por ponto de hidrogênio, tá certo? Então é um líquido associado, sendo necessário maior energia para quebrar as pontes de hidrogênio. Para poder provocar a ebulição, eu tenho que separar as moléculas, certo? Eu tenho as moléculas no estado líquido, elas estão juntinhas lá, e o que mantém elas juntas são as forças intermoleculares. Se eu quero converter esse líquido em vapor, eu tenho que separar essas moléculas. Mas existe uma coisa que impede essa separação, e essa coisa se chama força intermolecular. No caso do álcool, a força intermolecular que atua lá, mantendo as moléculas juntas, são os dipolos induzidos, por conta da cadeia carbônica, e, majoritariamente, a ponte de hidrogênio, que é uma interação forte. Como a interação é forte, então isso demanda muita energia para poder separar, para poder quebrar as interações. Então a letra A está corretinha, aqui inclusive é a resposta, né? Eu acabei deixando o dedo escapulir aqui, passei para a alternativa, tá? Mas vamos tentar entender as outras, por que as outras não estão corretas? A resposta válida é a letra A. Vamos olhar as outras, tá? Letra B. O ponto de ebulição do N-pentano é o mais baixo, porque sua cadeia é completamente linear e seus hidrogênios são polares. Ó, vamos lá. Pela tabela, ele não é o mais baixo. Pela tabela, o mais baixo é o do éter. Tá lá, ó. Pela tabela, o ponto de ebulição mais baixo... Pela tabela, o ponto de ebulição mais baixo é o do éter, 35. Tá? Embora depois eu vá verificar se realmente esses valores condizem à realidade. Mas ainda assim, existem erros na alternativa. Ele fala que é o mais baixo porque a cadeia é completamente linear. Uma cadeia linear ela é mais favorável para a interação, gente. Uma cadeia mais linear, ela é suscetível a ter um ponto de ebulição mais alto, porque ela tem uma área de contato maior para a interação intermolecular. E os hidrogênios eles têm uma polaridade, as ligações são polares. A molécula do hidrocarboneto como um todo é que é apolar. Mas a polaridade desses hidrogênios é muito baixa, porque não existe uma diferença de eletronegatividade muito grande. Hidrogênio, gente, ele só vai ter polaridade considerável quando ele se liga a átomos de alta eletronegatividade. A um átomo de flúor, a um átomo de nitrogênio, a um átomo de oxigênio. Aí esse hidrogênio ele é muito polar e, consequentemente, ele tende a formar uma interação mais forte, que nesse caso seria a ponte de hidrogênio. No caso do pentano, não. O pentano ele vai ter uma baixa polaridade no hidrogênio, tá? Então ele dá justificativas aí que não se associam. Ele fala que o ponto de ebulição é baixo, não é o mais baixo da tabela, mas ele fala que é baixo, porque os hidrogênios são polares. Se os hidrogênios fossem de fato polares, se tivesse uma polaridade considerável, o ponto de ebulição deveria ser alto e não baixo. Quanto maior a polaridade, mais intensa é a interação intermolecular e isso aumenta o ponto de ebulição, tá certo? Então, a afirmação não condiz com o dado da tabela e a explicação ela é contraditória, tá bom? Letra B não é verdadeira. Letra C. O cloreto de N-propila tem ponto de ebulição menor que o butiraldeído, porque o cloro é essencialmente hidrofóbico. Não, gente. O cloreto de N-propila tem ponto de ebulição menor que o butiraldeído porque ele é menos polar. O oxigênio ele tem uma eletronegatividade maior que o cloro. E isso faz com que o butiraldeído tenha maior polaridade. O mesmo deveria acontecer aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para as estruturas. O mesmo deveria acontecer aqui. O grande problema do éter é o ângulo. Tá? Esse ângulo ele faz com que ele perca um pouco da polaridade, tá certo? Se esse ângulo fosse mais
se esse ângulo fosse mais fechado, aí o ângulo bem aberto, é quase linear essa molécula. Se esse ângulo fosse mais fechado, se o ângulo fosse menor, esse ângulo de ligação aqui, ó, se ele fosse menor, eu teria maior polaridade. Existe um ângulo, mas ele é muito quase raso. É quase um ângulo raso. Quase um ângulo de 180 graus. Quanto mais próximo de 180, mais linear a molécula é. E ela perde polaridade com isso. Tá certo? Então esse é o problema do éter. Existe uma polaridade, mas ela é muito pequena. Tá? Mas existe. Então pela tabela, o éter deveria ter um ponto de ebulição maior que o do pentano. Tá ao contrário lá. Mas eu vou verificar depois e passo para vocês numa aula futura. Tá? Então, a letra C, ela é falsa. O cloreto de N-propila, ele tem ponto de ebulição menor que o butiraldeído, sim. Mas não é porque o cloro é hidrofóbico. Né? Cloro não tem caráter hidrofóbico, gente. Cloro na cadeia carbônica dá polaridade, então dá um ponto de boa interação com água. Não é esse o problema. O problema é que o cloro é menos eletronegativo que o oxigênio. Então ele gera uma polaridade menor. Então isso faz com que as interações sejam mais fracas. Tá? Não tem nada a ver com caráter hidrofóbico. Letra D. O éter dietílico tem ponto de ebulição menor que o N-pentano, porque sua cadeia carbônica é heterogênea. Não é porque a cadeia carbônica é heterogênea. Na verdade, deveria ser o contrário. O éter dietílico deveria ter ponto de ebulição maior que o N-pentano. Tá? Eu ainda não estou confiando muito nesse dado da tabela, não. Mas, enfim, eu não vou discutir com a tabela. E mesmo se fosse, não é porque tem um heteroátomo, não. Tá certo? Porque eu posso ter cadeias com heteroátomo com pontos de ebulição maiores. Ali o problema todinho é o ângulo. O ângulo está praticamente raso ali. Isso tira a polaridade do composto. Tá? E letra E. O ponto de ebulição do butiraldeído é menos elevado que o do álcool. Sim, o do butiraldeído é menor. E a gente viu por quê, né? O álcool é capaz de formar ponte de hidrogênio. As estruturas aqui, ó. O álcool forma ponte de hidrogênio. O butiraldeído não. Tá? E a ponte de hidrogênio é uma interação forte. Então, de fato, o ponto de ebulição do butiraldeído é menos elevado que o do álcool. Vamos ver agora a justificativa, né? Porque é um líquido desassociado, não havendo interações entre os átomos do grupo aldeídico. Não, falso. Quando ele fala que é um líquido desassociado, ele está querendo dizer o seguinte, ó, as moléculas no líquido elas não interagem uma com a outra. Falso, elas interagem sim, só que elas interagem por dipolo permanente. E as moléculas do álcool interagem por ponto de hidrogênio, que é a interação mais forte. Por isso que o ponto de ebulição do álcool é maior. Tá bom? Então, resposta letra A. Tá bom? Próxima questão. Foram determinadas as temperaturas de fusão e de ebulição de alguns compostos aromáticos encontrados em um laboratório. Os dados obtidos e as estruturas das substâncias estudadas estão apresentados a seguir. Então, ele coloca as amostras, né, intitulam como sendo 1, 2, 3 e 4. Coloca aí os pontos de fusão e de ebulição, tá? E no slide seguinte eu tenho as estruturas, tá, dos possíveis compostos. O ácido benzoico, o benzaldeído, o fenol e o tolueno. No final ele pergunta o seguinte, ele pede para que você associe, as amostras 1, 2, 3 e 4 aos compostos. Então vamos lá. Eu sei o seguinte, eu sei que esses dois aqui, ó, o ácido benzoico e o fenol, são os que vão ter os pontos de ebulição mais altos. Por que, Edivaldo? Por conta da hidroxila. A hidroxila permite a formação de ponte de hidrogênio, que é uma interação mais forte, isso faz o ponto de ebulição aumentar. Então eu sei que esses dois compostos são os que terão os pontos de ebulição mais altos. E quem vai ter o ponto de ebulição mais baixo é o tolueno, porque ele é um hidrocarboneto.
hidrocarbonetos são apolares, então interagem por meio de dipolo induzido. Então eu já sei, ó, que o composto 1, que é o que tem o menor ponto de ebulição, o composto 1 tem que ser o tolueno. O composto 1 tem que ser o tolueno, tá? E o composto 2, que é o segundo que tem o maior ponto de ebulição, 178, esse composto 2 tem que ser o benzaldeído. Porque benzaldeído não pode formar ponto de hidrogênio. Então ele não vai ter um ponto de ebulição alto, como o do ácido benzoico e o do fenol. Mas ele vai ser maior que o do hidrocarboneto. Por quê? Porque esse oxigênio aqui em cima, ó, ele dá polaridade ao composto. Então permite que ele faça interações mais fortes. Então eu já sei que o 1 é o tolueno, tá? O 1 aqui é o tolueno e o 2 é o benzaldeído. Aí eu fico na dúvida entre o ácido benzoico e o fenol. Ambos podem formar pontes de hidrogênio, mas a gente já discutiu em aula que as pontes de hidrogênio geradas pelo ácido benzoico são mais intensas. Elas são mais intensas, primeiro porque o ácido benzoico, o ácido carboxílico em geral, ele consegue formar dupla ponte de hidrogênio. A gente mostrou isso em uma das aulas anteriores, né? Como os ácidos carboxílicos interagem por meio de ponte de hidrogênio. E a segunda razão é que o ácido carboxílico tem mais oxigênios em relação ao fenol. Então ele tem mais polaridade. Você tem efeito indutivo, que aumenta a polaridade do hidrogênio e coisa e tal. Então, o ponto de ebulição do ácido benzoico vai ser o mais alto de todos, vai ser o composto 4. Então, se eu for colocar na ordem, o composto 1 é o tolueno, o composto 2 é o benzaldeído, o composto 3 é o fenol e o 4, que é o que tem o maior ponto de ebulição, é o ácido benzoico. Então, na ordem fica tolueno, benzaldeído, fenol e ácido benzoico. Alternativa lá, ó. Tolueno, benzaldeído, fenol e ácido benzoico. Alternativa letra C. Certo? Então, a partir da análise da estrutura, você consegue fazer predições sobre a temperatura de ebulição do composto. Não só a temperatura de ebulição, a gente viu em aula. É possível prever a acidez de um composto orgânico, é possível prever a solubilidade em água ou em gordura de um composto orgânico, analisando a estrutura, tá? Questão 19. Alguns insetos andam com facilidade sobre a água. Em rios poluídos com esgoto doméstico, isso é mais difícil de acontecer, principalmente devido à presença de grandes quantidades de sabão e detergente, provenientes de atividades como lavar louças e roupas e tomar banho. A água poluída dessa forma impede que os insetos caminhem sobre sua superfície devido a quê? Bem, primeiro eu tenho que entender o que é que faz o inseto conseguir andar sobre a água. Porque se eu conseguir entender o que torna possível um inseto, uma mosca, um mosquito pousar na água, então eu consigo entender o porquê que a presença do sabão pode atrapalhar esse fenômeno, tá? Então vamos lá. Quando você fala em água, em líquidos em geral, existe uma coisa chamada de tensão superficial, que são interações intermoleculares que acontecem na superfície do líquido. É como se na superfície do líquido se formasse uma rede de interações, que elas são invisíveis, eu não consigo enxergar, mas elas são firmes o suficiente para suportar o peso de um mosquito. E é isso que permite o mosquito pousar sobre a água, porque a água ela tem uma tensão superficial muito grande, principalmente resultado das pontes de hidrogênio que a água consegue fazer, tá? Então, o mosquito ele só consegue pousar na água porque a água tem uma tensão superficial, interações em sua superfície muito fortes. É como se formasse uma espécie de teia de aranha. Só que não é uma teia de aranha, é uma teia de interações termoleculares na superfície do líquido e o mosquito consegue pousar sobre essa rede de interações, tá? Agora, o que a gente precisa lembrar
e a gente tem uma aula na plataforma sobre interações termomoleculares, vocês depois dão uma olhadinha lá, quem tiver dúvida, a gente precisa lembrar que as interações termomoleculares, elas dependem da distância entre as moléculas. As moléculas, elas só conseguem interagir uma com a outra. Vamos lembrar lá, né? As interações intermoleculares são motivadas pela atração de carga. Duas moléculas, elas só conseguem interagir uma com a outra, seja por ponto de hidrogênio, seja por dipolo induzido, seja por qualquer que seja o tipo de interação, se elas estiverem próximas umas das outras. É preciso que a distância entre as moléculas seja curta para que elas possam interagir, tá? E é aí que entra o sabão. Quando tu olha para a estrutura do sabão ou de um detergente, ele tem uma parte polar, que é hidrofílica, né, que interage com água, é hidrofílica, mas tem uma grande parte apolar, que não gosta de água, é hidrofóbica. Então, o que é que acontece? Quando tu coloca o sabão na água, essa pequena parte hidrofílica, ela interage com as moléculas de água. Mas a parte hidrofóbica, que é maior, ela repele as moléculas de água. Ela faz com que as moléculas de água se afastem umas das outras. Opa! Se as moléculas de água se distanciam, tá? Deixa eu só repetir aqui, ó. Essa parte que está destacada, ela é apolar. A água é um líquido polar. Substâncias de polaridades diferentes não se misturam. Veja, a água gosta daqui, ó, da cabeça do sabão, que é polar. Então a água vai interagir aqui, ó, na parte polar. Só que essa parte polar, ela é pequena quando comparada com a parte apolar. E essa parte apolar, ela não gosta de água, ela gosta de óleo. Essa parte apolar é hidrofóbica. Então o que acontece? Quando tu coloca o sabão na água, seja intencionalmente, seja por rejeito, né, fugiu a palavra agora, efluente doméstico, né, alguém que lança esgoto na água sem o devido tratamento e vai sabão no meio, aí essa parte apolar do sabão afasta as moléculas de água. E aí você lembra, né? As interações intermoleculares e, portanto, a tensão superficial depende das moléculas de água estarem juntas. Quando eu jogo o sabão afasta essas moléculas. Resultado, o sabão ele atua como um agente tensoativo. O que danado é um agente tensoativo, professor? O agente tensoativo é uma substância capaz de quebrar as tensões superficiais. Por quê? Porque é uma substância que vai fazer com que as moléculas que ficam na superfície, a exemplo, as moléculas de água num rio, por exemplo, elas se afastem. E se essas moléculas se distanciam, elas não conseguem interagir. Isso quebra a tensão superficial. Eu não vou ter mais aquela redezinha de interação intermolecular que suportava o peso do mosquito. Se o mosquito pousar na água com sabão, ele afunda. Tá? Se você pensava que o mosquito não pousa na água com sabão porque ele sente o cheiro do sabão, você se enganou. Você não vê o mosquito pousado na superfície da água com sabão simplesmente porque ele tentou e afundou, provavelmente. Tá certo? Porque nesse caso você não vai ter a tensão superficial que é responsável por manter o mosquito ali estacionado na superfície da água, né? Aterrissado na superfície da água. Então, quando você olha para as alternativas, ó, você tem lá a letra B, a redução da tensão superficial da água dos rios. O sabão provoca isso. O sabão ou detergente. O detergente ele tem uma estrutura parecida com a do sabão. A diferença que a gente comentou em aula é que o sabão ele é um sal de um ácido carboxílico e o detergente ele é um sal de um ácido sulfônico. Mas as estruturas são muito parecidas, tá? Então, questão 19, letra B. Vê a letra A. A letra A induz você ao erro, né? Ao mau odor exalado pelas águas poluídas. Você pode pensar assim, o mosquito não pousa porque a água está fedendo e ele sente o cheiro ruim e vai embora. Então, isso é uma alternativa que pode induzir você ao erro, tá? Mas não é por conta do cheiro, é por conta da redução da tensão superficial, tá?
20ª questão. Ao fazer a limpeza de um armário em um laboratório de química, um aluno deparou-se com 3 frascos sem rótulo, contendo compostos líquidos e incolores. A listagem de compostos na porta do armário mostrava que o mesmo armazenava propanol, propan-1-ol, butan-1-ol e N-pentano. Então você tem 2 álcools e um hidrocarboneto, tá? O propan-1-ol e o butan-1-ol são álcools, terminação ol, e o N-pentano é um hidrocarboneto, tá? Terminação O de hidrocarboneto. Para descobrir qual composto continha cada frasco, o aluno mediu o ponto de ebulição e a solubilidade em água de cada composto, possibilitando a elaboração da tabela abaixo. Então, ele dá essa tabela aqui, ó. Pronto. Então, eu tenho os 3 compostos, ele não identifica quais são os compostos. Ele chama de composto 1, composto 2 e composto 3. Ele dá as temperaturas de ebulição de cada um deles e dá também a solubilidade em água. Então, o composto 1 tem solubilidade infinita, tá? O composto 2 é insolúvel em água e tem um ponto de ebulição baixo. E o composto 3, ele tem um ponto de ebulição um pouco mais alto que o composto 1, mas ele tem menor solubilidade, tá bom? Com base nos dados da tabela, e considerando que a massa molar do propan-ol é 60, do butan-ol 74 e do N-pentano 72, o aluno pôde chegar à conclusão de que os líquidos 1, 2 e 3 eram respectivamente. Então, vê só. Aqui eu tenho as estruturas. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, coloquei não. Deixa eu desenhar aqui as estruturas dos compostos, tá? Eu tenho aqui, ó, o propan-1-ol, tá? Eu tenho aqui o butan 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho o butan-1-ol e aqui eu tenho o N-pentano, o hidrocarboneto, tá? O N-pentano. De cara, a gente consegue perceber que o N-pentano é o que vai ter o ponto de ebulição mais baixo, porque ele é todo apolar. O N-pentano, ó, ele não tem as hidroxilas que dão ao composto a capacidade de formar ponte de hidrogênio. O N-pentano não tem isso. Então, o N-pentano ele vai se associar à estrutura 2. Ó. É a que tem o menor ponto de ebulição e é a que é insolúvel em água, né? Os hidrocarbonetos têm baixa solubilidade em água, assim, porque a água é polar e os hidrocarbonetos são apolares. Então, eu já sei que o N-pentano é a estrutura 2. Aí eu fico na dúvida agora em relação ao propanol, né, o propan-1-ol, e ao butan-1-ol. Os dois podem formar pontes de hidrogênio, que tem hidroxila. Mas a cadeia carbônica do butan-1-ol ela é maior. Aqui eu tenho 4 carbonos, aqui eu só tenho 3. Quanto mais carbonos eu tenho na cadeia, maior o ponto de ebulição. Tá? Então, a partir dessa análise, eu posso dizer que o composto que tem ponto de ebulição 117 é o butan-ol, porque ele tem cadeia carbônica maior, e o composto que tem cadeia carbônica maior tende a ter maior ponto de ebulição. Tá? Além disso, a maior cadeia carbônica faz com que a solubilidade em água diminua. Veja que o primeiro, ó, o propan-ol, tem solubilidade infinita. Eu coloco um carbono a mais, do prop para o but é um carbono a mais. Quando eu aumento a quantidade de carbono, a solubilidade já diminuiu. Quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição. Mas menor será a solubilidade em água. Tá? Então, o composto 1 vai ser o propan-ol, o composto 2 vai ser o N-pentano e o composto 3 vai ser o butan-1-ol, tá? Então a resposta correta, letra D, tá certo? Então, gente, eu fico por aqui em mais essa aula.
Espero que essa bateria de resolução de questões tenha sido útil para tirar a dúvida de alguns alunos que me procuraram para poder tirar essas dúvidas, tá certo? Então, vamos que vamos, tá? Cheiro grande para todo mundo e até a próxima aula.